Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Glauber Marinho aqui do nosso Estúdio Aulas. Eu ministro conteúdo de ética no serviço público e hoje eu venho conversar com as pessoas que farão o concurso da Anvisa. Pessoal, veja bem, nós temos ali no Código de Ética do Servidor, Decreto 1171, lá na seção 2, os principais deveres. E de acordo com os principais deveres, o servidor público, ele tem o dever ético de participar de movimentos e estudos para aprimorar o exercício das suas atividades. Quando nós chegamos na seção 3 do Decreto 1171, há a menção de que é vedado ao servidor deixar de utilizar dos avanços científicos, tecnológicos e do conhecimento que detenha para o cumprimento do seu mistério. O que eu quero te dizer é que uma vez que há necessidade de se capacitar, há necessidade de se atualizar para o exercício da função e a administração pública venha lhe oferecer alguma capacitação, ou mesmo sem que ela venha lhe oferecer uma capacitação efetivamente, ele tem o dever como servidor, há necessidade desse servidor de participar de estudos, assim como se atualizar em relação à norma, às instruções do órgão onde ele atua. Tudo bem? Agora veja bem, se a administração pública oferece um movimento de capacitação e eu me recuso mesmo sabendo que aquilo tem relação com o meu trabalho, há uma falta ética por parte do servidor. Da mesma forma que se esse servidor acaba se capacitando, mas no momento de mudança de tecnologia, ou por algum motivo ele queira se recusar a lançar a mão do conhecimento que ele adquiriu, também nós temos a previsão de aplicação de penalidade de censura. Tudo bem, pessoal? Então, vinculada a essa questão, eu quero que vocês entendam que qualquer conhecimento adquirido pelo servidor, seja na administração pública ou fora dela, seja um conhecimento mais complexo ou menos complexo, se tem correlação com a sua missão, com o cumprimento do seu trabalho, você precisa executar, porque é vedado deixar de lançar mão deste conhecimento. Tudo bem? Lá na seção 2 nós também sempre temos uma previsão de que é dever do servidor comunicar imediatamente todo ato contrário ao interesse público, ao superior hierárquico e exigir dele a providência cabível. Da mesma forma que nós temos ainda na seção 2 a previsão de ser um dever ético do servidor divulgar este código de ética para a sua classe profissional. Professor, onde é que o senhor quer chegar? É óbvio que na prática, se a gente delata o colega de trabalho por qualquer ato que ele tenha incorrido que fira o interesse coletivo, a exemplo de utilizar a impressora para documentos pessoais, nós geramos um clima ruim no ambiente de trabalho, mas isso é prática, pessoal. E o que cai na prova de ética no serviço público é o que está no decreto. E o decreto ele cria toda uma estrutura teórica para te justificar que não há de se falar em prejuízo de relações humanas por qual motivo. Nós finalizamos a seção 2 do decreto afirmando que é dever do servidor divulgar o código de ética para sua classe profissional. Então, se ele divulgou para esse colega que assumiu o risco de incorrer em algo que feria o código do servidor, ele assumiu o risco e não pode se chatear com o colega. Aí você vai me perguntar, professor, mas eles têm uma relação de amizade e ele vai denunciar o próprio colega? Pois é. Aí nós chegamos lá na seção 3, que trata de vedações, e a afirmação de que é vedado ao servidor, em função do espírito de solidariedade, ser conivente a erro ou a infração a este código de ética. Ou seja, se a pessoa incorreu em algo que fira o interesse coletivo, por mais que seja minha amiga, por mais que nós tenhamos uma boa relação, eu não posso deixar de comunicar isso ao superior hierárquico, porque é um dever ético previsto na seção 2, levando em consideração esse espírito de solidariedade que existe entre nós. Deu para compreender? Beleza? Então, pensando nessas correlações que nós fizemos na seção 2 com a seção 3, vamos ver como é que o CESP cobrou isso agora em 2015, por meio do concurso da Fundação Universidade de Brasília. Item 1, em função do espírito de solidariedade, pressuposto emanado pelo Código de Ética Profissional do Servidor Público, erro cometido por colega de trabalho, desde que passível de reparação, poderá não ser comunicado. Incorreto, pessoal. É dever do servidor público comunicar imediatamente ao superior hierárquico qualquer ato contrário ao interesse público que tenha tomado conhecimento e exigir desse superior a providência cabível. E eu não posso, por conta do espírito de solidariedade, isso é uma vedação prevista na seção 3, deixar de levar ao conhecimento desse superior. Beleza? O item está incorreto.
Aí nós temos o item 2, que diz o seguinte: servidor público que tenha sido capacitado na área de análise e melhoria de processos, em função de curso particular realizado em universidade onde estuda à noite, terá a obrigação ética de utilizar essa nova técnica para otimizar a sua atividade profissional. E aí, pessoal? Ah, professor, mas ele adquiriu esse conhecimento com dinheiro próprio, a administração não forneceu essa capacitação para ele, é uma graduação que ele faz pago com os próprios recursos, mas lá no decreto, na parte de vedação, há a afirmação de que é vedado deixar de utilizar dos avanços científicos e tecnológicos e do conhecimento que detenha, sem especificar qualquer distinção dos tipos de conhecimentos existentes, se são mais complexos ou menos complexos, se foram adquiridos pagos pela administração pública ou pelo próprio servidor. Tudo bem, pessoal? Então, muitas pessoas erraram essa questão por causa dessa palavra particular. O que você deve levar em consideração é exatamente o fato dele ser capacitado na área de análise e melhoria de processos. E se aquilo tem uma relação com o trabalho que ele desempenha, ele tem uma obrigação ética, aí eu não estou falando de uma obrigação legal, estou falando de uma obrigação ética, sim, porque é vedado. E se é uma vedação, passa a ser uma obrigação. Deu para entender, pessoal? Por isso que o item está incorreto, porque mesmo sendo particular, nós levamos em consideração a redação da seção 3, que trata das vedações. Beleza, pessoal? Espero ter contribuído aí com a tua percepção a respeito desses dois tópicos previstos na parte de vedações do Código de Ética do Servidor Civil do Poder Executivo Federal. Desejo bons estudos a todos, fiquem com Deus, boa posse, tchau!